Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Quero agradecer de coração a sua presença aqui, seus comentários, seus likes, compartilhamento que vocês fazem aí dos vídeos. Muito obrigado. Se você não se inscreveu, está sendo convidado a inscrever-se aqui no canal. Tá bom? Vamos aqui trazer então algumas experiências. Estamos trazendo experiências, comentários, dúvidas, questionamentos, ataques. Muitas vezes alguns entram aqui também, nos atacam, expõem, né, o seu desagrado para com aquilo que estamos falando aqui. E as pessoas têm a liberdade de se expressar, né? E a gente traz, na medida do possível, algumas desses descontentamentos, desde que não violem, né, aquilo que é decente. Então vamos trazer aqui uma experiência, que é a experiência de uma pessoa que nós vamos chamar de Teobaldo. Certo? Pediu que não fosse identificado, então vamos chamar de Teobaldo. E talvez a experiência dessa pessoa seja similar à que você viveu, ou que você está vivendo, ou que você conheça. E serve de consolo para nós, serve de exemplo para mostrar como nós enfrentamos situações parecidas, porque geralmente vivemos, né, por termos vivido na mesma organização, uma organização de controle mental. Então vamos lá, o nosso querido Teobaldo diz assim: servi como ancião por 10 anos. Então ele serviu na posição de superintendente congregacional, ancião. Certo? É aquele que é como pastor congregacional. Geralmente nessa organização norte-americana tem mais de um pastor, são um corpo de pastores chamado de corpo de anciãos. Então ele diz que serviu como ancião por 10 anos. E presenciei muita coisa que me despertaram. Comecei a desconfiar das resoluções de donativos para congressos e assembleias. Essas resoluções são aqueles arranjos que são anunciados para a congregação, onde eles leem a carta e falam: ó, nós vamos ter um congresso no próximo mês e queremos tirar dos donativos que os irmãos fizeram para a congregação X, um valor tal. 500, 600, 1.000, 1.200 reais, 1.500, para mandar como donativo para o próximo evento, congresso ou assembleia. Congressos geralmente duram 3 dias e as assembleias atualmente duram apenas 1 dia. E aí os irmãos podem levantar a mão dizendo se concordam. 2 pessoas levantou a mão, pronto, aprovado. Sempre aprovado. Ou resolução para comprar carros para os viajantes, que são como são anciãos, que não ficam fixados nas congregações, mas que visitam congregações que formam circuito. Geralmente 20 congregações formam um circuito. Então eles são chamados de superintendentes de circuito. E aí eles ficam ali por 3 anos visitando a cada 6 meses aquelas congregações daquele circuito. Terminado o seu período, ele vai para um outro território, para um outro circuito. E aí também foi feito resoluções para compra de veículos, de carros, geralmente Cobalt ou Onix, da Chevrolet. E são propriedades dessa organização norte-americana, fazem parte do seu patrimônio, mas são emprestados para esses anciãos viajantes. São resoluções. E aí ele diz: comecei a desconfiar das resoluções de donativos para congressos e assembleias. Veio uma carta sobre arranjos de carros de viajantes. Questionei isso e logo fui denunciado ao superintendente do circuito, ao viajante, que na visita me enquadrou com 2 anciãos. Insinuaram que eu não confio na liderança, no corpo governante, no escravo. Eles chamam de escravo, né? O escravo, baseado lá na Mateus 24, 45 a 47, eles dizem que aquilo ali foi uma designação que Jesus fez profeticamente para eles, a liderança. E eles dizem que foram designados por Jesus em 1919, no hemisfério norte setentrional. Na primavera do hemisfério norte setentrional, Jesus designou a liderança dessa organização norte-americana para ser o seu escravo fiel e discreto, dando alimento no tempo apropriado, que são suas publicações, discursos, o material que eles promovem, né? E aí, por ele ter questionado tais resoluções, o superintendente de circuito, junto com 2 anciãos, foi lá e o interpelou, dizendo que ele não confiava no escravo, no corpo governante. E que deveria tomar cuidado com pensamentos apóstatas.
que ser submisso envolve obedecer mesmo quando não entendemos ou concordamos com a orientação. E aí eu me lembrei de um discurso que foi feito por um dos líderes dessa organização, numa reunião, uma programação mensal deles, que aparece lá no site deles, oficial, conhecido também como broadcast. E um desses líderes, que é conhecido por fazer muitas caretas enquanto faz discursos, disse que ser submisso envolve, por exemplo, se um ancião disser para você pintar o Salão do Reino usando apenas um pincelzinho, que é para você não questionar. Talvez você tenha a ideia de que se você usar o rolo, uma equipe, né, usando rolos ou jato de tinta, vai ser muito mais rápido. Mas se o ancião diz para você usar um pincelzinho e ir pintando cada centímetrozinho, toda a extensão do Salão do Reino, que ser submisso envolve obedecer sem questionar. Acredite, se você quiser. Então ele disse aí, que o viajante falou que ser submisso envolve obedecer mesmo quando não entendemos ou concordamos com a orientação. Obviamente, os anciãos começaram a ficar desconfiados de mim. Sempre que eu parava para conversar com algum irmão, isoladamente, um deles chegava perto, umas vezes disfarçando e outras vezes descaradamente, para ouvir a conversa. Interessante, né? Esse comentário aqui do Teobaldo, porque geralmente é assim, né? Às vezes lá no serviço de pregação, você está lá na rua, de porta em porta, aí você está conversando com alguém, com seu companheiro, geralmente são designados de 2 em 2, e aí você vai e começa a conversar com aquela pessoa. Inadvertidamente, não é raro, algum deles passa e anda mais devagar, pertinho, para tentar ouvir a sua conversa. Se eles estiverem desconfiados de você. Se eles começarem a desconfiar que você está duvidando da autoridade inquestionável do corpo governante, da liderança, eles começam a ficar prestando atenção nas suas conversas. Interessante, né? Acredite se quiser, mas o superintendente de circuito, no meu caso, pediu até, foi junto com outro ancião, o superintendente de circuito, mais um ancião, foi nas casas de algumas pessoas que conversavam comigo, pediu celular para ver as nossas conversas no WhatsApp, para saber do que eu estava falando. Então o que o Teobaldo está falando aqui não é nenhuma novidade, não. Eles fazem isso mesmo. Eles começam a agir como a SS, a polícia secreta, a Gestapo, ou Gestapo, como alguns falam, né? Eles começam a investigar, começam a ficar ouvindo aquele olho do grande irmão que tem no filme, no livro 1984, George Orwell. É mais ou menos isso. Qualquer questionamento, qualquer coisa que alguém dê a entender que está duvidando da autoridade inquestionável, ditatorial do seu corpo governante, é logo colocado em dúvida, aquela pessoa começa a ser analisada, investigada, tudo que ela fala é resultado da sua falta de fé no corpo governante, na sua autoridade hierárquica teológica. Bem, eu agradeço aí o Teobaldo por ter enviado esse comentário, que me mandou por e-mail. Obrigado. Continue enviando, conta a sua história toda, né, qual foi o desfecho, o que aconteceu, para que nós possamos compartilhar com outros. E aí a gente vai vendo a similaridade, como que muitos de nós passamos por situações parecidas em seitas de controle mental. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha? Você acha que isso tudo reflete o ensinamento cristão? Reflete os ensinos de Cristo? Ou são reflexos do farisaísmo, dos fariseus, dos saduceus, daqueles doutores da lei dos dias de Jesus? Qual é a sua opinião sobre isso? Coloca aí nos comentários para a gente saber. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá!